Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Risolda Maria Silva Farias, sou professora do Centro de Mídias de Educação do Amazonas, ministro aulas para o ensino médio e a educação de jovens e adultos, através da mediação tecnológica. Eu tenho experiência em física, matemática, ciências aplicadas à mecânica, metalografia, em metodologias com ênfase em física geral e o ensino da física e mídias educacionais. Também participei como redatora do Pro-BNCC na área de Ciências da Natureza para o novo ensino médio e para a educação de jovens e adultos. Sou graduada em Física, licenciatura pela Universidade Federal do Amazonas, possuo especialização em Tecnologia Educacional pela Universidade Federal do Amazonas, metodologia, eu tenho uma especialização no ensino de Física também, pela Universidade Estadual do Amazonas e atualmente fazendo mestrado em Educação e iniciando um curso de doutorado pela Faculdade de Humanidades e Artes em Rosário, Argentina. Qual é a minha motivação para a participação no evento? Divulgar o conhecimento no ensino de física, boas práticas pedagógicas e experiências por meio deste relato com foco no ensino tecnológico. O título, o uso do vídeo como uma das estratégias para abordar o conteúdo movimento uniforme. Vamos tomar um sorvete no ensino de física? Muito bem, pessoal. E agora vamos dar início com o nosso objetivo. O nosso objetivo é o geral. Temos aí o objetivo geral, que é promover e integrar os componentes curriculares de física e matemática envolvidos através da produção midiática de um vídeo e a contextualização do conteúdo movimento uniforme para a aprendizagem significativa dos estudantes da primeira fase do ensino de jovens e adultos. E claro que o nosso objetivo específico é identificar as grandezas físicas do movimento uniforme e contextualizar a física e a matemática envolvendo a função horária do movimento uniforme com a palavra sorvete. E agora vamos para a nossa metodologia. O vídeo, com o eixo deste relato, desenvolvemos uma pesquisa qualitativa na aula sobre o movimento uniforme, utilizada para a apresentação dos resultados que pudessem potencializar o interesse dos estudantes. E o nosso objetivo era de compreender esse recurso audiovisual para a EJA e de que forma que ela despertasse o interesse dos indivíduos da pesquisa. A nossa população da pesquisa, ela foi composta por estudantes da primeira fase. Essa pesquisa aí foi desenvolvida no período noturno para os estudantes da primeira fase no primeiro semestre de 2022. Claro que nós tivemos aí várias etapas para a nossa produção do vídeo. Vejam aí a nossa primeira etapa. Primeira, o roteiro. Criamos um roteiro, pesquisamos tudo que envolvia aí o movimento uniforme. Depois passamos para a produção, que foi convidando o professor de matemática para explicar a equação do primeiro grau e depois, juntamente com a função horária do espaço e com a palavra sorvete. E depois fizemos a implementação, que é a produção. Como foi? Após a produção, tivemos a realização de edição, vimos aí os detalhes que envolviam todos esses, para que os estudantes não pensassem e não ficasse cansativo, o tempo foi de 3 minutos. E o vídeo retratou a matemática e a física conversam entre si e a palavra sorvete. E a aplicação? Nós vimos aí que com base nos 3, nós vimos agora essa aplicação, que é a relação ao uso da videoaula. Destaca-se que foi realizada sua exibição juntamente aí com a aplicação para fechar com a DLI. Qual foi a estratégia? Nós temos a estratégia no ensino presencial com mediação tecnológica, que a aula é realizada em tempo real por um sistema via satélite, com a interação de áudio e vídeo.
E vimos que depois que vimos o vídeo, tivemos a estratégia, nós vimos para o resultado, o vídeo já pronto. Observa comigo. Foi proposta aos estudantes da primeira fase da educação, era essa promoção aí, tinha que promover a contextualização do conteúdo, movimento uniforme e para que tivesse um sentido para eles. Observem aí as imagens. A primeira, eu fazendo a introdução do movimento uniforme. Na imagem 2, você tem física e matemática, que o professor foi convidado. Na terceira, você tem a explicação da função horária. E a quarta, você tem aí a equação contextualizada com a palavra sorvete. E agora, para ficar mais claro o que foi esse vídeo, vamos lá assistir esse vídeo? Hoje nós estamos estudando o movimento uniforme, o MU. Qual é a sua principal característica? A sua principal característica é que você tem espaços em um intervalo de tempo. Claro que isto nos remete ao seguinte, a palavra uniforme, ela me remete o quê? Um movimento uniforme que a velocidade ela é constante. E quando fala velocidade constante, nos remete à matemática. E hoje nós temos um convidado muito especial, o professor Rilner de matemática. Tudo bom? Tudo bom. E aí, professor, como eu falei, nós estamos explicando o movimento uniforme. Só que muitas das vezes os estudantes, eles ficam em dúvida. Será que tem a ver com a física e a matemática? E nós temos aqui a equação ou a função horária que representa o espaço final vai ser igual o espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo. E isto é uma equação do primeiro grau. Professor, o que é uma equação do primeiro grau? Sim, nós vimos aqui no primeiro ano, né, que a equação do primeiro grau é aquela que existe o formato lá, né, y igual a ax mais b. E o comportamento dele, né, é sempre linear, tá? Seja ele, se ele for um comportamento crescente ou um comportamento decrescente. No caso aqui da física, nós temos o mesmo comportamento, né? O que muda são as letras, né? Na matemática a gente usa lá o y, o x, se for função f de x, e aqui a gente está usando, né, s, o t e o v. Isso, porque da física do inglês space, e logo nos remete o s. S vai ser igual a S índice 0 mais a velocidade vezes t. Aí eu te pergunto, qual é a ideia que temos aí do sorvete com a equação do movimento? E aí, professor, o que o senhor acha que tem? Tem alguma relação de física, matemática, o sorvete? Tem, a gente vai ver essa análise, né, quando a gente trabalhar lá a função e a análise, né, do gráfico da função. Como eu falei, né? Tem um comportamento linear, que é justamente a característica do movimento, né? Isto, muito bem. Logo, quando eu lembro de física, andando juntamente com a matemática, que me dá até uma vontade de tomar um sorvete. Muito bem. Muito obrigada, professor. De nada, professora. Muito bem, pessoal. Aí, após assistirem o vídeo, nós tivemos um resultado muito significativo. Vejam aí. Foi feita através da dinâmica local e você pode perceber aí que temos a fala dos estudantes que gostaram muito de assistir. E chegamos aí às nossas considerações finais. Todas as etapas operacionalizadas na elaboração do vídeo foram relevantes na formação do conhecimento físico do estudante, ampliando a compreensão sobre as possibilidades de utilização da TIC nos ambientes educacionais e envolvendo a aprendizagem significativa. Desse modo, foi preciso um planejamento minucioso, considerando os objetivos de aprendizagem e com detalhe, pessoal, de uma forma significativa. Aí temos aqui as nossas referências, que nós fizemos com base aí de uma fundamentação teórica. E é isto, pessoal. Muito obrigada por assistirem conosco.